Olá, meu nome é Thiago Brandão, eu sou agrônomo, tenho 25 anos e venho compartilhar um pouco com vocês da minha história de vida, da minha trajetória, conciliando isso com o chamado de Deus e com a vocação laical. Eu venho de uma família simples, de uma família humilde, lá de Bom Repouso, no sul de Minas Gerais. E lá desde muito cedo, meus pais sempre transmitiram a mim e às minhas irmãs os ensinamentos da vida cristã, os valores de uma família cristã. Meus pais construíram a nossa família em rocha sólida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aos meus 14 anos, eu saí de casa para estudar em uma cidade vizinha, em regime de internato. Então, nessa época complicada, que como é para todo mundo, eu estava longe de casa, longe da família, e às vezes a tristeza e a saudade me alcançavam. Alguns fins de semana eu não podia voltar para Bom Repouso, eu sempre buscava consolo na casa de Deus. Me lembro que chorava uns fins de semana lá, mas me lembro também que eu sempre saía renovado e mais alegre de lá, porque Deus sempre me consolava. Nos meus 18 anos, eu entrei para a faculdade, fui para Lavras, cursar agronomia, e lá eu pude fazer parte do movimento de caminheiros de Emaús e fiz o 117º Emaús masculino lá na cidade de Lavras. E um dia, numa adoração ao Santíssimo, eu me lembro que a parábola era dos talentos, do Senhor que viaja e entrega talentos aos seus servos. E de repente, numa sensação de como se eu estivesse fora do meu pensamento, me vinha no coração uma vontade muito grande de que eu queria ouvir de Deus: servo bom e fiel, e não servo mau e preguiçoso. Saí dali com a convicção de que eu tinha que servir a Deus com os talentos que Ele tinha me entregado, e que não para o meu bem, mas para o bem dos meus irmãos e para o bem da Igreja de Cristo. Então passei a fazer pregações em grupos de orações com os colegas, com os amigos, refletir a Sagrada Escritura no próprio movimento, e aí começou a minha trajetória dentro da igreja. Me formei e fui para o Mato Grosso, fiquei 2 anos morando no Mato Grosso, numa época que o trabalho me tomava muito tempo, mas eu sempre estava lá na paróquia da Sagrada Família, em Nova Mutum, ajudando da maneira que eu podia. No ano passado, me mudei para Perdizes, nessa cidade que muito me encanta, e em Perdizes eu tive a honra de ser ministro da palavra, servindo a Igreja de Cristo na comunidade do Novo Horizonte, um povo que me acolheu muito bem, que sou muito grato e muito feliz por ter participado, ter celebrado a palavra do Senhor lá no Novo Horizonte. Então, durante toda a minha trajetória, eu sempre estive em cidades onde eu era desconhecido, onde eu não conhecia as pessoas, e eu sempre buscava acolhimento, como todo mundo. E em todos os lugares, o primeiro lugar que eu encontrava acolhimento, que eu era acolhido, era na casa de Deus, era na igreja. E lá também era o lugar que eu sempre buscava sabedoria para tentar entender essa nova fase que vinha na minha vida, e confiava sempre a Deus todos os meus passos. E nós jovens, às vezes, pensamos, o que vem na nossa cabeça, nessa fase da juventude, onde nós temos tanta ansiedade, tanta incerteza do futuro, tanta vontade de viver o futuro. Às vezes nós imaginamos que servir a Deus fora do âmbito de participar só das missas pode se tornar um fardo que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer que para mim é um sentimento de realização, eu me sinto muito realizado, um sentimento de felicidade, de alegria muito grande de poder servir a Deus, de poder ser ministro da palavra. E nesse mundo de tanta informação, de tanta coisa que a gente vive, nós temos que buscar na casa de Deus sabedoria, para saber o que de fato estamos fazendo com a nossa inteligência, se estamos construindo algo bom ou se estamos construindo algo ruim, conseguir discernir a respeito de tudo aquilo que a gente ouve, porque o princípio da sabedoria é o temor
de Deus. Então, diante de toda a minha trajetória, muito embora ainda com pouca idade, eu superei e me deparei com muitos obstáculos e muitos desafios. E eu sempre tinha os meus planos, né? Como todo mundo faz planos e tem seus planos. E às vezes nós jovens, nessa ansiedade de viver o futuro, acabamos nos esquecendo, né? E acabamos acreditando, na verdade, que os nossos planos são os melhores e que não há melhor que o nosso plano. Mas nós esquecemos que Deus é muito maior e que Deus sabe muito mais que nós. E com toda certeza o plano de Deus é o melhor que tem para nós. E eu confio muito nisso. Sempre confiei com um coração fiel, coração que sempre perseverou, mesmo diante de tantas dificuldades, não deixava abalar. E uma passagem que eu trago comigo, sempre trouxe, desde essa época do movimento de Emaús, é de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz assim: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa passagem eu sempre trouxe e sempre vou levar comigo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.